Olá pessoal, um grande prazer estar de novo com vocês aqui em mais um evento da Qualis Concursos. Para esse evento aqui eu separei um assunto muito relevante para você que tem interesse em prestar concursos na área de controle. Nós vamos falar nessa aula sobre a competência e a composição dos tribunais de contas, né? Um assunto fundamental para você que tem interesse aí nos concursos da área de controle. Bom, sem perder tempo, a gente vai aqui para o nosso material, que hoje o assunto vai ser bem longo. Vamos lá. Então aqui nós vamos falar sobre a competência e a estrutura dos tribunais de contas. E antes de entrarmos no assunto propriamente dito, eu convido você aí a seguir a Qualis Concursos nas redes sociais, se inscrever no nosso canal do YouTube e vir aí estudar com a gente. Bom, esse evento aqui está estruturado, né, da forma que a gente tem feito aqui na Qualis. Então a gente sai de uma abordagem mais geral da matéria, do assunto do evento, e vamos aprofundando no decorrer do evento de forma que seja útil para todos vocês. Para a gente poder entender controle governamental, é fundamental a gente conhecer a INTOSAI. Legal? E aí a gente vai falar em relação à INTOSAI particularmente sobre a Declaração de Lima, né, que é a carta magna aí da INTOSAI, ou seja, do controle governamental. Legal? Esse vai ser o primeiro ponto que nós vamos falar, a INTOSAI e notadamente da Declaração de Lima. Depois de relembrarmos esses conceitos bem gerais, né, sobre a regulação internacional do controle governamental externo, nós vamos olhar como isso está tratado na Constituição Federal. Então nós vamos ver a competência dos tribunais de contas pela Constituição Federal. Lembrando que a competência definida para o TCU na Constituição Federal, por decorrência, a competência dos TCEs nos estados e competências dos TCMs que existem hoje nos municípios. Nós temos Tribunal de Contas no município de São Paulo e no município do Rio de Janeiro. Por fim, para a gente fechar, né, o estudo do tema desse evento, nós veremos a estrutura do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu convido você aí a baixar o nosso material no site da Qualis Concursos, o material desse evento. Vai te ajudar bastante. Nesse material há a qualificação da INTOSAI, você tem a Declaração de Lima, com os pontos mais importantes da declaração destacados para você. Você tem a Constituição Federal, as normas constitucionais que tratam da competência do TCU e a estrutura do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do município de São Paulo, bem como as questões aí que nós vamos resolver no final deste nosso evento. Legal? Então não deixa de baixar aí o material de apoio desse nosso evento no site da Qualis Concursos. Bom, então a gente começa falando aqui da INTOSAI. Aí eu fui lá no site da INTOSAI e busquei essa imagem aí para você, né? A INTOSAI é uma instituição não governamental que reúne as entidades de fiscalização superior, ou seja, né, as entidades dos países que realizam em última instância o controle externo governamental. No Brasil, o representante do Brasil na INTOSAI é o Tribunal de Contas da União. E a finalidade da INTOSAI, para que existe a INTOSAI, né? Para se estabelecer padrões internacionais, padrões de excelência, né, do controle externo governamental. A INTOSAI é uma instituição que visa você ter um maior intercâmbio entre as experiências, né, das entidades de fiscalização superior, com a finalidade de aprimorar esses controles. Legal? Essa então, né, é a função da INTOSAI, que surge lá na década de 50. Hoje a INTOSAI, inclusive, né, participa, né, consultivamente das Nações Unidas, né, do Conselho Econômico e Social lá das Nações Unidas. Quando a gente olha a INTOSAI, a gente vê várias siglas embaixo, né, AFROSAI, ARABOSAI e tudo mais. E aí você já vê que nós, a América Latina, estão aí, né, reunidas as entidades de fiscalização superior na OLACEPS, né, América Latina e Caribe.
Essa subdivisão, né, por região surge depois da fundação da Intosai, e a ideia é que as entidades de fiscalização superior se reúnem em subgrupos, né, porque os países acabam tendo uma certa semelhança. Então a Intosai vai estabelecer um padrão mundial, né, de qualidade para o controle externo governamental. Mas você já sabe, né, que o Brasil é muito diferente dos países desenvolvidos, também é diferente da África. Então, assim, a hora que você reúne os países da América Latina com o Caribe, você tem uma situação mais próxima. E, portanto, é interessante que esses países estejam dentro, né, de uma mesma estrutura de discussão. Legal? Mas é só isso. Mas todos os países participam da Intosai. Muito bem. As normas da Intosai, muitas delas, né, são relevantes para concurso público. Nesse nosso evento aqui, nós vamos tratar apenas da Declaração de Lima, que é a Carta Magna da Intosai. Mas existem outras normas da Intosai que você precisa saber se você vai prestar um concurso na área de controle externo. Legal? Então, primeiro nós temos aí a Declaração de Lima, né, a ISAI número 1, né? A ISAI é a norma, né, expedida pela Intosai. Essa Declaração de Lima, se você for espremer essa declaração, e no seu material de apoio você tem a Declaração de Lima inteirinha, né? Se você for espremer essa declaração, você vai ver que um dos pontos principais abordados é a independência das entidades de fiscalização superior, para que essas entidades possam desempenhar o seu trabalho de forma adequada. E além de focar nessa necessária independência, a Declaração de Lima vai trazer vários aspectos, vários conceitos, né, do funcionamento do controle externo governamental. Beleza? Então veja, a Declaração de Lima estabelece uma estrutura, né, de funcionamento das entidades de fiscalização superior. Por isso que é importante a gente entender a Declaração de Lima, entender como que no âmbito da Intosai se entende a função, né, as atividades das entidades de fiscalização superior, para a gente ver como que isso restou positivado, esses princípios restaram positivados dentro do nosso ordenamento jurídico. Mas não é apenas a Declaração de Lima, né, o único documento relevante da Intosai para concurso. Nesse evento aqui, nós vamos tratar só da Declaração de Lima, mas existem outras normas da Intosai relevantes também para concurso público. Pois aí para você, né? Nós temos o Código de Ética e os padrões de auditoria, que se referem ao desempenho da atividade do auditor, legal, do auditor externo. Temos os princípios fundamentais de avaliação do setor público, as ISAIs 100, 200, 300 e 400, que vão tratar dos tipos de auditoria, dos escopos das auditorias, legal? E por fim nós temos também o Código de Ética ISAI 30, que é das entidades de fiscalização superior. Então veja que nós temos um Código de Ética para o auditor e um Código de Ética para a própria entidade de fiscalização superior. Para você que vai prestar aí concurso, né, nas áreas de controle, você tem que conhecer essa disciplina da Intosai. Legal? Nesse nosso evento aqui, nós vamos falar apenas da Declaração de Lima e aí aprofundar o que nós temos na Constituição Federal e a estrutura do Tribunal de Contas da União e do TCM São Paulo. Mas para a sua prova, você tem que conhecer tudo isso aqui. Beleza? Bom, começando aqui com a Declaração de Lima, né? Essa Declaração de Lima foi adotada no Congresso Internacional de 77 da Intosai, a Intosai é lá da década de 50, mas a Declaração de Lima vem só na década de 70 do século passado, né? E ela é reconhecida como a Carta Magna da Auditoria Governamental, ou seja, ela seria a Constituição, né, das entidades de fiscalização superior. Bom, dentro da Declaração de Lima, um dos escopos fundamentais que aparecem lá é o aspecto da independência. Isso é importante, né? Porque quando a gente olha a Declaração de Lima, ela vai tratar tanto do controle externo governamental, quanto também do controle interno. Controle interno é aquele desempenhado dentro de cada poder. O controle interno tem que ter uma independência, está escrito isso lá, né, na Declaração de Lima. Mas no controle interno a independência é um pouco mitigada, né? Por quê? Porque você está com a estrutura dentro do próprio poder. Legal? Então a independência em sua plenitude é para o controle externo. E aí
eu elaborei aqui algumas demonstrações gráficas para você, né, de como a independência é tratada dentro das normas da INTOSAI, dentro da Declaração de Lima. Esses quadros resumo, essas demonstrações gráficas aqui que eu vou fazer para você, estão aí no seu material de apoio e servem como um resumo, né? São como se fossem mapas mentais para você bater o olho e relembrar a matéria. Então aproveita aí. Legal? Bom, olha lá. Então nós temos as facetas da independência das entidades de fiscalização superior. Na primeira vertente, nós temos a independência chamada de estrutural. Ou seja, como deve ser estabelecida a estrutura das entidades de fiscalização superior para que essas entidades gozem de independência. O primeiro ponto apontado, né, lá na Declaração de Lima é a criação e proteção na Constituição Federal. É tão importante o controle externo governamental que a previsão da entidade de fiscalização superior e as garantias dos seus membros, né? Esse esqueletão da entidade de fiscalização superior deve constar da Constituição Federal. Como eu já disse para você nessa aula aqui, nós vamos ver a disciplina constitucional, né, do Tribunal de Contas da União. Então o Brasil seguiu este modelo da INTOSAI e prestigiou a criação do Tribunal de Contas da União lá na Constituição Federal. Criação e, obviamente, proteção, porque se está no âmbito da Constituição Federal, uma mudança é muito mais difícil, isso quando não se converte em uma verdadeira cláusula pétrea. Bom, o segundo ponto da independência, então, criação e proteção na Constituição Federal, como uma forma de um poder da República não poder influenciar, não poder mitigar o âmbito de atuação das entidades de fiscalização superior. Segundo ponto, a proteção contra influências externas. Essa proteção contra influências externas, né, é feita em dois níveis. Nós temos o nível constitucional, então a própria previsão da entidade de fiscalização superior já na Constituição Federal já é uma certa garantia, né, contra influências externas, mas também, e isso consta lá na Declaração de Lima, que essa proteção contra influências externas também pode ser reforçada em âmbito legal, ok? Então é uma proteção contra influências externas tanto em nível constitucional quanto em nível legal, e isso nós temos aqui no Brasil. Por fim, a independência funcional e organizacional. A gente vai ver lá na Constituição Federal que a Constituição fala o TCU vai disciplinar sobre a sua organização. O TCU tem os poderes próprios dos tribunais regionais federais. Apesar de não integrar o poder judiciário, né, o TCU não é do judiciário, o TCU tem o poder de auto-organização igual ao dos tribunais regionais federais. Legal? Como uma forma de garantir a sua independência. Legal? Então essa é a primeira vertente da independência, né? Essa vertente estrutural. Mas também há uma segunda vertente, tão importante, se não mais do que a outra, que é a independência financeira. Então consta lá da Declaração de Lima que as entidades de fiscalização superior devem ter o poder de solicitar os recursos junto ao órgão responsável por decisões relativas ao orçamento público diretamente, deve ter uma rubrica orçamentária distinta. Quem define o orçamento normalmente nos países democráticos, né? O Poder Legislativo, e aqui no Brasil não é diferente, ok? Aí o Tribunal de Contas tem uma rubrica orçamentária específica para desempenhar as suas funções. Legal? E isso consta, né? Isso aí é uma positivação do direito brasileiro, de uma ideia que está lá na Declaração de Lima. A ideia é que o Tribunal de Contas, né, entidade de fiscalização superior, não precise ficar mendigando recursos perante, por exemplo, o Poder Legislativo, sob pena de perder a sua independência. Sem dinheiro não dá para ter independência, não é isso? Muito bem. Mas ainda há uma terceira faceta da independência, que é a independência de quem integra as entidades de fiscalização superior. Dos auditores propriamente ditos, né? E aí diz lá na Declaração de Lima que esses auditores devem ter garantia na Constituição Federal, e nós vamos ver que aqui no Brasil existe essa prerrogativa, inclusive dizendo os auditores dos tribunais de contas quais os poderes que eles terão e as garantias
relativas ao exercício da sua profissão e a independência em relação às entidades auditadas e sem pressões internas, ou seja, deve haver uma estrutura da entidade de fiscalização superior que não leve a pressões externas de outros órgãos, essa é uma independência estrutural, mas também é necessário que haja uma independência no funcionamento interno da instituição, de forma que não haja pressões internas sobre os auditores que vão desempenhar os trabalhos de auditoria dentro do Tribunal de Contas. Lembrando que nós vamos ver que o Tribunal de Contas da União, no caso, é composto por 9 ministros que fazem os julgamentos, mas você tem toda uma equipe que realiza os trabalhos de auditoria, faz os trabalhos e submete à apreciação dos ministros do TCU. Legal? Muito bem. Agora, independência não significa ausência de relação das entidades de fiscalização superior com os demais poderes da República. Veja que os tribunais de contas auxiliam o controle externo de toda a administração pública, e todo mundo que lida com recursos públicos. Os tribunais de contas auxiliam o poder legislativo nessa atividade de controle externo. Mas o próprio Tribunal de Contas tem que manter uma certa relação de independência em relação ao próprio Poder Legislativo para poder realizar o controle do próprio Poder Legislativo. Compreende o que eu estou dizendo? Então veja aqui. Quando se fala na relação da entidade de fiscalização superior com terceiros, olha lá, com o Legislativo, deve ter um grau muito elevado de iniciativa e autonomia, mesmo quando estiverem atuando como um agente do Legislativo e estiverem fazendo auditorias seguindo suas instruções. Os tribunais de contas realizam auditorias por iniciativa própria, mas também podem atuar como consultores dos demais poderes da República. Mesmo quando atuarem como consultores, devem atuar com elevado grau de independência. Ok? E aí consta lá na Declaração de Lima que isso deve ter previsão na Constituição Federal e aqui no Brasil nós temos. A entidade de fiscalização superior também se comunica, se relaciona com o chamado governo, ou seja, o resto do poder público. E aí nós temos a previsão lá na própria Declaração de Lima. Olha lá, não há subordinação entre as entidades de fiscalização superior e o governo. O governo é pleno e exclusivamente responsável por suas ações e omissões. Isso aqui é um ponto importante. E cai em prova direto. O fato do Tribunal de Contas, seja da União, do Estado ou do município, ter fiscalizado uma determinada entidade e não ter encontrado problema, não significa que não existam problemas, ou seja, não é um salvo-conduto para um administrador público. Isso é bem importante aí para a sua prova. O governo é responsável pelos seus atos. O Tribunal de Contas se relaciona com o governo numa posição de independência e espera do governo uma colaboração, ok? O que se espera dos órgãos sujeitos à fiscalização do TCU e dos demais tribunais de contas é colaboração. Legal? Bom, e aí eu pus aqui para você, que está lá também na Declaração de Lima. Olha lá, as entidades de fiscalização superior deverão ter acesso a todos os arquivos e documentos relacionados à gestão financeira e terão poderes para solicitar, oralmente ou por escrito e com prazo determinado, ou previsto em lei ou discricionário pelo tribunal, quaisquer informações que considerem necessárias. O que se espera é que haja colaboração com o Tribunal de Contas. Legal? Muito bem. As entidades de fiscalização superior, de acordo com a Declaração de Lima, podem realizar 2 tipos de trabalho: as auditorias externas e os pareceres, tanto ao Legislativo quanto aos demais órgãos públicos. A gente viu, que as entidades de fiscalização superior podem funcionar como consultores, não é isso? Quando funcionam como consultores, fazem pareceres, é uma atividade plenamente possível. Mas as entidades de fiscalização superior têm no seu DNA, ou seja, o core delas, ou seja, a função principal das entidades de fiscalização superior é realizar as auditorias governamentais, na sua modalidade externa. Ok? Então veja,
Então, podem ser realizadas auditorias e pareceres. E qual é o propósito das auditorias governamentais? Preste atenção aqui, que esse ponto é muito importante para a sua prova. O objetivo das auditorias governamentais é revelar desvios das normas e violações dos princípios da legalidade, mas não só legalidade. Olha lá, eficiência, efetividade e economicidade na gestão financeira, com a tempestividade necessária para que medidas corretivas possam ser tomadas. Então, as auditorias envolvem, uma ideia de repressão a algo que aconteceu de errado e prevenir novos problemas, prevenir que ocorra algo de errado também no futuro. As auditorias governamentais, então, têm essa característica de serem posteriores à ocorrência dos eventuais problemas. É que nem auditoria externa, na iniciativa privada. Eu falo isso para você porque se você for na Declaração de Lima, você vai ver que existe o chamado controle prévio, a pré-auditoria. Qual é a ideia disso? Atuar antes do problema. Para atuar antes do problema, você precisa ter uma estrutura maior, porque você vai ter que estar mais presente, ok? Diz a Declaração de Lima que as entidades de fiscalização superior podem atuar no controle prévio. Podem, mas necessariamente devem realizar auditoria. Ou seja, o que é imprescindível que seja executado por uma entidade de fiscalização superior, pela Declaração de Lima, são as auditorias. O controle prévio é uma possibilidade. Por isso que eu coloquei aqui para você a questão, do propósito das auditorias como repressão depois do fato ocorrido e evitar novos desvios para o futuro, mas não numa ideia de controle prévio. Olha lá. O controle prévio é a revisão de atividades administrativas ou financeiras, que é realizada antes da ocorrência do fato. Legal? O próprio nome já diz, controle prévio, também chamado de pré-auditoria. A pré-auditoria é uma atividade normal das entidades de fiscalização superior, mas não imprescindível. Pela Declaração de Lima, o que é imprescindível é a realização das auditorias. E auditorias se refere à avaliação realizada após a ocorrência do fato, para identificar alguns desvios, a finalidade de repressão e buscar que não ocorram desvios no futuro. Veja, o controle prévio tem um caráter preventivo. Já a auditoria tem um caráter repressivo. E como eu disse para vocês, o controle prévio é facultativo e a auditoria é obrigatória. Legal? Então, para a gente entender aí, a competência dos tribunais de contas, nós temos que entender todos esses pontos que nós estamos vendo na Declaração de Lima, para depois, quando olhar a Constituição Federal, a gente conseguir entender como que o Brasil estruturou o seu sistema de controle, tendo em vista esses princípios da Declaração de Lima. O Brasil é membro da INTOSAI, por intermédio do TCU. E aí eu pus para você aí, para você não esquecer, que o controle prévio é também chamado de pré-auditoria. Ou seja, a pré-auditoria não é imprescindível para o controle governamental, é facultativo, já a auditoria é obrigatória. Muito bem. Quando está a Declaração de Lima tratando de controle governamental, a Declaração de Lima acaba abordando, além do controle externo governamental, que é o foco principal, o chamado controle interno. Para funcionar bem o sistema de controle governamental, eu tenho que ter essas duas vertentes, o controle interno e o controle externo. O controle interno vai estar mais presente, vai estar mais no dia a dia, muitas vezes até em pré-auditoria. O controle externo já normalmente é pontual e periódico, beleza? Então nós temos as auditorias internas, estabelecidas dentro dos órgãos e instituições governamentais, e as auditorias externas, em que o auditor não faz parte da estrutura organizacional das instituições a serem auditados. E aí tem um ponto bem importante, na auditoria externa, a avaliação, da auditoria interna. Por que o auditor externo avalia a auditoria interna? Porque quanto melhor a qualidade da auditoria interna,
menos preocupação o auditor externo terá em relação àquela entidade. A gente estuda isso em auditoria privada, né? Quando é definido que os auditores independentes, auditores externos, têm o dever de analisar os controles internos da entidade auditada. Por que os auditores independentes têm o dever de auditar o controle interno da entidade auditada? Porque quanto melhor o controle interno, mais confiança o auditor pega naquela empresa. Tranquilo? Aqui no setor público é a mesma coisa. Então haverá uma avaliação da auditoria interna, do controle interno. E, obviamente, as entidades fiscalizadoras superiores, os tribunais de contas, realizam sempre essa auditoria externa. Bom, vamos à classificação das auditorias pela Declaração de Lima. Isso é super importante para a sua prova. Classificação de auditoria cai direto. No curso teórico, você vai conseguir ver todas as classificações que nós temos, não apenas a Declaração de Lima, né? Nós temos a Declaração de Lima, nós temos as NATs, as normas de auditoria do TCU, nós temos a NBASP, então tem várias classificações, mas a classificação da Declaração de Lima é particularmente importante, porque primeiro que ela está, né, nessa carta magna aí do controle governamental, e segundo que consegue separar bem os escopos das auditorias governamentais. Legal? As modalidades. Nós temos 3 tipos de auditoria governamental. Nós temos auditorias de legalidade, que são as auditorias focadas no cumprimento de normas legais na gestão financeira e contábil. Então, percebeu? Auditoria de legalidade, no âmbito da Declaração de Lima, é para verificar gestão financeira. Olha lá, financeira e contábil. É grana e contabilidade, é grana e representação contábil. Legal? Essas são as auditorias de legalidade. Além das auditorias de legalidade, eu tenho as chamadas auditorias de regularidade, que são aquelas nas quais o auditor também tem um parâmetro fixo para verificar, mas não são normas relativas à gestão financeira e contábil. Na auditoria de regularidade, por exemplo, você está vendo, sei lá, a responsabilidade ambiental de uma determinada entidade pública. Você tem normas ambientais, você tem regulamentos do IBAMA, ok? Aí não é gestão financeira e contábil, mas não deixa de ser uma auditoria de regularidade, porque você está comparando, né, um padrão fixo com o que ocorre na prática, ok? Eu até vou chamar, no curso dessa nossa aula aqui, as auditorias de legalidade e regularidade como auditorias de regularidade lato sensu, ok? É que quando a regularidade é contábil ou financeira, ela se chama auditoria de legalidade. Beleza? Mas a gente pode chamar como se fosse regularidade lato sensu. E de outro lado, nós temos as auditorias operacionais, onde se avalia o desempenho, a economicidade, a eficiência, a efetividade. Nas auditorias operacionais, já não há um padrão tão rígido a ser seguido. Não existe uma norma vinculante, diferente da auditoria de regularidade, em que eu tenho padrões fixos estabelecidos. Nas auditorias operacionais, há uma margem muito mais ampla de apreciação pelo auditor, porque não existe parâmetros tão fechados. Veja que os tribunais de contas não olham apenas aplicação e cumprimento, né, de normas legais. Os tribunais de contas também têm a função, no âmbito do controle externo, de verificar economicidade, eficiência, eficácia. Legal? Lá na Receita Federal mesmo, eu sempre comento com meus alunos, todo ano, a gente é questionado pelo TCU em relação à arrecadação tributária, em relação aos nossos processos internos de trabalho. E está correto, porque pela Declaração de Lima, o Tribunal de Contas da União tem esta aptidão, realizando auditorias operacionais. Ok? Bom, nas auditorias, na realização dessas auditorias governamentais, nós não podemos confundir 2 conceitos muito importantes, que são os conceitos evidência de auditoria e achados de auditoria. As evidências de auditoria são aquelas informações obtidas pelo auditor no curso do seu trabalho. As evidências demonstram para o auditor o que ocorre ou ocorreu, né, efetivamente. Legal? Isso são evidências de auditoria. As evidências de auditoria embasam as conclusões do auditor, lógico,
Porque o auditor tem um parâmetro para comparar, nas auditorias de regularidade um parâmetro fixo, nas auditorias operacionais um parâmetro estabelecido pelo auditor, mas sempre é um parâmetro, e o auditor vai ver o que efetivamente ocorreu. As evidências de auditoria, então, é aquilo que o auditor apurou, aquilo que ocorreu, que chegou ao conhecimento do auditor, tanto voluntariamente pelas partes, quanto em decorrência da execução do programa de auditoria. E as evidências, normalmente, elas são evidências persuasivas e não conclusivas. Portanto, diversas fontes fortalecem a evidência. Quanto mais, as evidências de auditoria, em regra, não são conclusivas, ou seja, não é preto no branco. Elas indicam alguma coisa. Normalmente o auditor trabalha com amostras, ok? Então as evidências de auditoria, elas são persuasivas. Sendo persuasivas, quanto mais evidências eu tiver, quanto mais essas evidências indicarem para uma determinada conclusão, e quanto mais fontes diversas eu tiver, melhores são as minhas evidências. Agora eu obtive a evidência. A evidência eu tenho que confrontar com os padrões, com os critérios. E a desconformidade entre a evidência de auditoria e o padrão adotado, ou seja, o critério, que pode ser um critério normativo ou pode ser um critério até adotado pelo auditor, aí nós temos os achados de auditoria. Então vejam, quando o critério é comparado com a situação existente, surge o achado de auditoria. Então aí eu tenho um fluxograma muito bom na ISAI 3000, um encadeamento, para você poder entender exatamente o que é evidência de auditoria e o que é achado de auditoria. Ok? Isso aí é muito importante, essa figura você tem que conhecer e compreendê-la. Vamos passar por ela aqui. Então, primeiro, você tem o critério de auditoria. O que deveria ser? Como eu falei para você, esse critério pode ser normativo ou esse critério pode ser definido com base na vivência, na experiência do próprio auditor. Depois do critério definido, o auditor vai atrás das evidências, o que é. Então eu tenho de um lado o critério e do outro lado a evidência. Vou fazer os procedimentos de auditoria para descobrir o que é, para ter acesso às evidências de auditoria. E eu tenho o meu critério. Na hora que eu confronto um com o outro, aí eu tenho os achados de auditoria. O que é comparado ao que deveria ser. Então o achado de auditoria é as conclusões que o auditor vai tirar desse confronto entre o que deveria ser e o que é. Quando houver a desconformidade, o auditor tem problemas, Ou seja, vai apontar esses problemas. Quando está tudo de acordo, o auditor vai dizer que não há problema. Seguimos aqui, mas não para aí. Quando você tiver uma desconformidade, notadamente, você vai aos próximos passos. Determinar as causas e os efeitos desse achado de auditoria, quando houver a desconformidade. E em cima disso, você desenvolve conclusões, recomendações e determinações, e estima sempre que possível os prováveis benefícios da recomendação ou da determinação. É muito importante você entender esse fluxozinho, ok? É muito importante, é fundamental para a sua prova. Você conseguir entender esse encadeamento de ideias e não confundir evidência de auditoria com achados de auditoria. Legal? Isso falando no âmbito da auditoria governamental. A fonte, onde está esse quadrinho colocado, é na ISAI 3000. Muito bem. Aí o auditor tem os seus achados de auditoria. Esses achados de auditoria levaram o auditor a recomendações, conclusões e tudo mais. Veja o que diz a Declaração de Lima. As organizações auditadas devem apresentar seus comentários sobre os achados da entidade fiscalizadora superior dentro de um prazo estabelecido em linhas gerais pela legislação ou especificamente estabelecido pela entidade de fiscalização superior e devem indicar as medidas tomadas em resposta aos achados de auditoria. Ou seja, a ideia das auditorias realizadas pelas entidades de fiscalização superior é identificar problemas. Identificado o problema, nós estamos falando de setor público, Nós estamos falando de dinheiro público. Não dá para falar, teve um problema, então vamos deixar assim. Não, aí o administrador público vai ter que responder em relação àquele achado e identificar quais providências que serão tomadas
para que aquela desconformidade seja superada. Isso é fundamental, né? Não adianta nada você controlar para não adotar nenhuma providência, nenhuma melhoria. Bom, as atividades desempenhadas pelas entidades de fiscalização superior podem ser documentadas em duas modalidades de relatório. Isso está previsto lá na Declaração de Lima. De um lado, o relatório anual e de outro, chamado relatório pontual. O relatório anual é como se fosse um balanço do Tribunal de Contas, ok? E que o Tribunal de Contas vai dizer quais foram as auditorias realizadas no ano, quais foram as desconformidades apuradas e quais foram as providências adotadas. É como se fosse uma prestação de contas, né, para a sociedade como um todo. Então veja, o relatório anual. Os achados devem ser reportados anualmente ao Legislativo ou a qualquer outro órgão público responsável, né? Então aí a entidade de fiscalização superior presta contas para a sociedade no final das contas, né? Mas lógico, manda ao Legislativo, já que o Legislativo o Tribunal de Contas acaba sendo um órgão auxiliar ao Poder Legislativo na atividade do controle externo. Já o relatório pontual, a entidade de fiscalização superior elabora, né, quando tem achados particularmente importantes e significativos ao longo do ano, né? E aí já reporta prontamente. Um problema, por exemplo, muito sério, pega a questão da Operação Lava Jato. Imagine que quem tivesse pego aquilo fosse o Tribunal de Contas, né? Não foi, mas poderia ter sido. Se o Tribunal de Contas pega aquele problema, vai esperar para relatar só no final do ano? Não faz sentido, né? Um problema daquele tamanho. Legal? Então existe o relatório anual para aquelas coisas rotineiras e o relatório pontual. Lembrando que a publicação é excepcionada apenas em situações extraordinárias. Nós estamos falando de administração pública, nós estamos falando de publicidade. Publicidade. Então, em princípio, os relatórios emitidos pela entidade de fiscalização superior são relatórios públicos. Ok? Bom, ainda dentro da Declaração de Lima, nós temos os escopos das auditorias. Primeiro nós vimos tipos, as grandes modalidades, lembra? Legalidade, regularidade e operacional. Agora, dentro dessa grande classificação, nós vamos descer a detalhamentos, né? A tipos de auditoria. Ou seja, o que a auditoria pode focar? E aí eu coloquei aqui os tipos para vocês e pus sempre uma letrinha. Se tiver a letrinha R, é porque é uma auditoria de regularidade lato sensu, que pode ser legalidade ou regularidade stricto sensu. Se tiver a letrinha O, é porque é uma auditoria operacional. Quando tem as duas letrinhas, é porque a auditoria pode tanto ser de regularidade, quanto ser uma auditoria operacional. Veja, nós temos 7 escopos de auditoria das entidades de fiscalização superior previstas lá na Declaração de Lima. Nós temos gestão financeira, fiscal, arrecadação tributária, contratos e obras públicos, estrutura de TI, organizações internacionais, instituições subsidiadas e empresas comerciais com participação pública. Nós vamos ver agora o escopo de cada uma, né? O que trata cada uma dessas modalidades de auditoria, né? Os escopos. Definido o escopo, que é a auditoria fiscal. Qual é a ideia? O que vai ser verificado? E aí sempre chamando a sua atenção para se esse escopo é o escopo de auditoria de regularidade ou de auditoria operacional, ou no caso, até sendo possível, ambos. Então veja, quando a auditoria tem por escopo a gestão financeira, essa auditoria vai tratar das operações financeiras públicas, sendo irrelevante o reflexo no orçamento nacional, ou seja, não é importante se aquela operação está contemplada no orçamento ou não. Se ela estiver fora do orçamento é até mais sério, porque seria uma operação realizada talvez à revelia, né? Uma operação inadequada. Beleza? Então é irrelevante se participa do orçamento ou não. Lembrando que o Tribunal de Contas fiscaliza até entidades privadas, né? Quando se verifica a gestão financeira, nós estamos em uma auditoria de regularidade. Por que auditoria de regularidade? Porque existem padrões fixos, né? Ou previstos em lei ou previstos em normas infralegais, estabelecendo como que deve ser feita essa gestão financeira. Legal? Então, uma auditoria de regularidade, padrões fixos. O segundo escopo possível de uma auditoria da entidade de fiscalização superior é a chamada auditoria fiscal. É uma auditoria de arrecadação tributária. Veja que essa auditoria
Dentro dela, ela pode ter dois enfoques. Pode ter um enfoque de legalidade. Se o enfoque for legalidade, nós estaremos em uma auditoria de legalidade mesmo, né? Ou regularidade lato sensu. Mas o Tribunal de Contas também tem aptidão para verificar a eficiência da arrecadação tributária. Lembra que eu falei para vocês que o Tribunal de Contas da União, todo ano vai lá na Receita Federal e pede uma prestação de contas para a Receita? Essa prestação de contas para a Receita verifica inclusive a eficiência das atividades realizadas pela Receita Federal. Ok? Então nós temos legalidade ou eficiência, uma auditoria de regularidade lato sensu ou uma auditoria operacional. Também pode ter por escopo a auditoria da entidade de fiscalização superior, os contratos e obras públicos. E aí veja, né? A profundidade atrelada ao valor. Ou seja, se o valor for mais alto, em princípio, licitação. A atividade da entidade de fiscalização superior mais profunda em contratos mais relevantes. Veja-se que não se olha apenas a legalidade. Se olha a legalidade, a eficiência e a qualidade da construção. Portanto, é uma auditoria que pode ser de regularidade, se olhar só a legalidade, ou uma auditoria operacional. Por isso que nós temos aí o R e o O. Muito bem. E a auditoria na estrutura de TI? Analisando a estrutura de TI, o foco é na materialidade dos gastos com a estrutura para o processamento de dados. Ou seja, uma preocupação, né? Se essa estrutura de TI está bem montada. Legal? Então, uma auditoria notadamente operacional. Por isso que aí tem um ozinho para você. Auditoria em organizações internacionais ou supranacionais. Auditoria de regularidade. Qual a ideia, né? Que os países contribuem para essas entidades internacionais e aí, por contribuir, esses países podem auditar essas entidades. Notadamente no aspecto financeiro. Por isso que fica uma auditoria de regularidade em princípio. Ok? Poderia até ter um escopo operacional, mas em princípio é regularidade. Instituições subsidiadas, mesma coisa, auditoria de regularidade. Olha lá, os subsídios relevantes podem levar a auditoria a abranger toda a gestão financeira da instituição subsidiada. Por fim, nós temos que um escopo possível de uma auditoria de entidade de fiscalização superior são as empresas comerciais com participação pública, e aí pode ser visto, né, pelo Tribunal de Contas tanto os aspectos de legalidade, portanto regularidade, quanto os aspectos operacionais, e abrange empresas públicas, sociedades de economia mista e empresas com maioria do capital social em poder do Estado. Legal? Todos esses escopos de auditoria governamental constam da Declaração de Lima. Legal? Bom, pessoal, vamos agora entrar no segundo ponto da nossa aula, que se refere ao controle governamental na Constituição Federal. Veja, artigo 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, então veja que a própria Constituição já demonstra que o controle não se refere só a dinheiro. Legal? Estão vendo aí a questão da fiscalização operacional? Então o Tribunal de Contas vai ter a função também de verificar economicidade, eficiência, eficácia. Vamos lá? Quanto à legalidade, beleza? Aí é uma auditoria de regularidade, né? Legalidade. Legitimidade, também está mais na regularidade. Economicidade, auditoria operacional. Aplicação de subvenções e renúncia de receitas, auditoria de legalidade. Será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. Seguindo a ideia lá da Declaração de Lima, a nossa Constituição Federal estabelece os dois níveis de controle governamental. Tanto o externo, desempenhado pelo Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas, quanto o interno de cada poder, seguindo, né, a ideia lá da Declaração de Lima. Então veja aqui no Brasil, né, nós temos o controle governamental interno, em âmbito federal, a Controladoria Geral da União, Poder Executivo, e no Judiciário nós temos o Conselho da Justiça Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Já o controle governamental externo é desempenhado pelo Tribunal de Contas da União, que é a nossa entidade de fiscalização superior. É o nosso representante lá na Intosai. Muito bem.
Vejamos agora a competência dos tribunais de contas na Constituição Federal, lembrando de novo que a competência atribuída pela Constituição Federal ao TCU também acaba sendo atribuída por decorrência aos tribunais de contas dos estados e os tribunais de contas dos municípios na sua esfera de atribuição. Legal? Então vejam o que diz o artigo 71. O controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com o auxílio do TCU, ao qual compete: inciso 1, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio. Então, o TCU analisa as contas prestadas pelo Presidente da República mediante um parecer prévio. Não é uma deliberação definitiva, ok? Que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Então, o TCU aprecia as contas prestadas pelo Presidente mediante um parecer prévio, não definitivo. Por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque quando não é o Presidente da República, aí o TCU não aprecia mediante o parecer prévio, não. Aí o TCU julga. Olha o inciso 2. Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público. Então veja, o TCU faz um parecer prévio sobre as contas anualmente prestadas pelo Presidente da República. Para as demais pessoas, né, da administração indireta, administração direta, inclusive, exceto o presidente, e quem causou algum prejuízo ao poder público, ao erário público, o TCU julga. E aí não há apreciação do julgamento do TCU pelo Poder Legislativo, ok? O TCU julga. O TCU julga, está julgado, em relação ao mérito não tem o que fazer. Você pode se defender no judiciário só questionando procedimento, legalidade do procedimento, mas o mérito da prestação de contas é tema de competência exclusiva dos tribunais de contas. Legal? Isso é bem importante para a sua prova. Vamos lá. Inciso 3. Que mais compete ao TCU? Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, pelo seu caráter precário, né? Bem como, então também aprecia, bem como as concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então veja que o TCU aprecia para fins de registro as admissões de pessoal permanente e as aposentadorias e pensões concedidas. Ok? Inclusive lá na Receita, houve uma deliberação do TCU, né, suspendendo o pagamento de uma verba a aposentados, seguindo essa competência que está aqui na Constituição Federal. E o pessoal caiu de pau, mas o TCU, tudo bem, não sei o que e tal. Só que assim, se você pegar a Constituição nua e crua, o TCU tem a competência para analisar se as aposentadorias foram concedidas de forma adequada, inclusive nos seus montantes. Ok? Inciso 4. Realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado, de comissão técnica de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Então veja, pela Constituição Federal nós temos 5 escopos possíveis, né, de auditorias do Tribunal de Contas. Aí não bate exatamente com a Declaração de Lima, né? Mas grosso modo bate, ok? Porque a Declaração de Lima separa assim, ó: legalidade, gestão financeira e contábil; regularidade, demais normas cogentes; e operacional, ou seja, se as operações são eficientes, eficazes, são econômicas e tudo mais. A Constituição já falou em 5 modalidades. Contábil seria só verificação contábil, e financeira seria a aplicação dos recursos. Contábil mais financeira seria auditoria de legalidade lá na Declaração de Lima, né? A auditoria orçamentária
uma auditoria de regularidade. A patrimonial, uma auditoria em princípio de regularidade, mas que poderia caminhar para o operacional. E operacional, certamente operacional. Legal? Nas unidades administrativas dos Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas. Inciso 5. Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe. Se a União participa de uma empresa supranacional, dinheiro público está lá dentro. Então o TCU tem competência para fiscalizar essa entidade. Legal? Pega Itaipu Binacional. Ok? Itaipu Binacional é um exemplo disso. Inciso 6. Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres a Estado, DF ou município. Então, por exemplo, pandemia da Covid-19. Aí a União despeja um monte de dinheiro nos estados, né? E também nos municípios. O TCU tem competência para fiscalizar a aplicação desses recursos. São recursos da União colocados nos entes federados. Beleza? Inciso 7. Prestar as informações solicitadas pelo Congresso, por qualquer de suas casas ou por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização, né? Contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e sobre o resultado de auditorias e inspeções realizadas. As auditorias do TCU podem identificar irregularidades e levar o Poder Legislativo a implantar comissões de inquérito, né, as CPIs, ok? Então, as informações do Tribunal de Contas podem ser requisitadas pelo Congresso. Lembrando que anualmente, ao menos, o Tribunal de Contas da União presta contas ao Congresso Nacional por meio do relatório anual. Lembrando, né, que o TCU auxilia o Congresso Nacional na sua atividade de controle governamental externo. Inciso 8. Compete ao TCU aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário, e aí eu já destaco para você. As decisões do TCU de que resulte imputação de débito ou multa têm eficácia de título executivo. Ou seja, o TCU tem competência para aplicar sanções e essas sanções são título executivo, vão direto para a cobrança. Ah, mas eu não posso me defender? Pode, você sempre pode se defender perante o Poder Judiciário, mas o Judiciário não pode rever o mérito das decisões proferidas pelos tribunais de contas, porque os tribunais de contas têm a expertise de olhar contas, ok? O Judiciário só olha a questão da legalidade do procedimento adotado pelo Tribunal de Contas, não analisa o mérito. Quem analisa o mérito é o próprio tribunal. Legal? Bom, então aplica essas penalidades. Inciso 9. O Tribunal de Contas pode assinar prazo, ou seja, definir um prazo, para que órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. Então, quando o tribunal verifica ilegalidade, é de bom tom, né? Que o tribunal não saia já adotando providências e sim estabelecer um prazo para que o administrador público corrija aquela ilegalidade. Legal? O TCU tem essa competência, né? De determinar um prazo para que o órgão ou entidade adote providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Agora, se não houver essa providência por parte do administrador público, aí o TCU tem aptidão para sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara ou ao Senado. Ok? Então o TCU verificou uma ilegalidade. O que o TCU faz? Entra em contato com aquela entidade que está praticando a ilegalidade, dá um prazo para que a ilegalidade seja corrigida. Se o TCU não for atendido, o TCU pode determinar a sustação do ato. Sustação daquele ato. Agora veja, muito importante, está lá no artigo 71 da Constituição. No caso de contrato, se tratar de contrato administrativo, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso, que solicitará de imediato ao Executivo as medidas cabíveis. Então, o TCU pode sustar, né, a execução de ato administrativo.
Se for contrato, aí a competência é do Congresso, né? Ato não tem um T, você lembra de TCU. Contrato não tem o com, você lembra de Congresso Nacional. Por fim, compete ao TCU representar ao poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. Muito bem. Ainda falando sobre a competência dos tribunais de contas, nós temos uma disciplina, eu fiz um fluxozinho, tá no seu material, né? Sobre indício de despesa não autorizada. Então, se o tribunal, se a comissão mista do orçamento, que é uma comissão permanente, identifica um indício de uma despesa não autorizada, ou seja, uma execução inadequada do orçamento, a Constituição Federal estabelece um procedimento para que se verifique se essa regularidade realmente ocorreu, e deste procedimento participa o Tribunal de Contas da União. Veja, há um indício de despesa não autorizada. Aí a comissão mista do orçamento solicita esclarecimentos para quem, em princípio, está realizando aquela despesa não autorizada. Se os esclarecimentos forem prestados e forem suficientes, está tudo resolvido. Ó, sem irregularidade, acabou. Agora, se os esclarecimentos não forem suficientes, aí a comissão mista do orçamento manda o caso para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal de Contas realize um parecer e conclusivamente aponte se existe mesmo aquela despesa, se foi executada uma despesa não autorizada ou não. Beleza? Aí o TCU pode concluir que não houve irregularidade. Se não houve irregularidade, está tudo resolvido. Agora, se houve a irregularidade, ou seja, se houve a execução de uma despesa realmente não autorizada no orçamento, aí a comissão mista, então o TCU manda para a comissão mista, falando, ó, realmente houve a irregularidade, e aí a comissão mista propõe a sustação do ato ao Congresso Nacional, se entender que ele possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública. Legal? Eu fiz esse fluxozinho para você entender, né? Como que funciona a participação do Tribunal de Contas quando há um indício de despesa não autorizada. Lembrando que quem cuida disso é a comissão mista do orçamento. Muito bem. Último tópico aqui dessa nossa aula é a gente ver a estrutura, então, dos tribunais de contas. Nós já vimos a Declaração de Lima, então entendemos toda a estrutura internacional do controle governamental, descemos ao detalhamento da nossa Constituição Federal, vendo a competência dos tribunais de contas, materializando os princípios da Declaração de Lima, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura dos tribunais. É um pouquinho só, não é um estudo de regimento interno, legal? É só uma parte mais estrutural em nível assim de Constituição Federal e Lei Orgânica do município de São Paulo. Esse prédio aqui bonitinho é o prédio do TCM, né, que está aqui à sua direita. Bom, então vamos lá. Estrutura do TCU. O Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, pronto, então o TCU é integrado por 9 ministros, seguimos. Tem sede no Distrito Federal, quadro próprio de pessoal, que é aquela garantia lá que a Declaração de Lima fala, né? Que você tem que garantir o pessoal também que trabalha no controle externo, e jurisdição em todo o território nacional. Como eu já expliquei para você, no curso desse nosso evento, o Tribunal de Contas tem o poder de auto-organização, típico dos tribunais regionais federais. Bom, os ministros do TCU, aqueles 9, serão nomeados dentre brasileiros que satisfaçam os seguintes requisitos. Esses requisitos são os mesmos para o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos Estados e Tribunal de Contas dos Municípios, que é um paralelismo entre a disciplina da Constituição Federal para o TCU, sendo essa disciplina aplicável ao TCE e ao TCM no que cabível. Em relação aos requisitos, né, para você poder ser um ministro do Tribunal de Contas, os requisitos são os mesmos. Isso cai em prova? Cai. Quais são os requisitos? Mais de 35 e menos de 65 anos de idade, idoneidade moral e reputação ilibada, notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração pública, e mais de 10 anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que exige os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
E aí a gente vê como esses ministros são escolhidos. E a escolha, ela é técnica, porque tem que cumprir esses requisitos, mas também política. Porque, veja, 1/3 desses ministros do TCU é escolhido pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal, sendo 2 alternadamente de entre auditores e membros do Ministério Público junto ao tribunal, indicados em lista tríplice pelo tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento. O Ministério Público atua junto ao Tribunal de Contas da União. Nós vamos ver isso quando a gente olhar a estrutura, né, o organograma do TCU, ok? Então tem membros do Ministério Público que atuam lá no Tribunal de Contas da União e esses membros podem ser, né, indicados para ministro do TCU. Bom, 2/3 direto pelo Congresso Nacional, sem maiores ponderações, ok? Você vai ter que ser auditor, membro do Ministério Público, isso aí fica para o presidente da República. Bom, os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos membros do STJ, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40, que é dos servidores públicos, né? Então, os ministros do TCU é como se fossem ministros do STJ. Vê a hierarquia que tem, né? Só fica abaixo em hierarquia o Supremo Tribunal Federal. Legal? E o parágrafo 4º diz que o auditor, quando em substituição a ministro, ele não é ministro, mas vai substituir o ministro está afastado, por exemplo, terá as mesmas garantias e impedimentos do titular, e quando no exercício das demais atribuições da judicatura, julgando lá no TCU, as de juiz do TRF. Então, o ministro é equivalente ao ministro do STJ, e o auditor, quando está substituindo o ministro, ao de um juiz do TRF. E aí eu coloquei um quadrinho para você. Você no teu material tem um quadro mais completo da estrutura do TCU. Veja que nós temos o plenário do TCU, 2 câmaras de julgamento, uma comissão de jurisprudência, uma comissão de regimento, e aí nós temos os colegiados, e as autoridades. Veja quem são as autoridades. De um lado eu tenho os ministros do TCU, aqueles 9 ministros. Do outro lado eu tenho o Ministério Público, que atua junto ao TCU. Temos os ministros substitutos, a vice-presidência e a presidência do TCU. Como eu falei para você nessa aula, não é uma aula de regimento interno. Então a gente não vai entrar no detalhe que compete ao presidente, que compete ao ministro, que compete ao Ministério Público. Não é isso. É só para você ter uma ideia da estrutura do TCU. Beleza? Ok. A Constituição Federal, né, vimos então a estrutura bem grosso modo do TCU, a Constituição Federal acaba já estabelecendo regras para o TCE e TCM. Veja que diz o artigo 75, aquele paralelismo que eu tanto falo para você. As normas estabelecidas nessa seção aplicam-se no que couber à organização, composição e fiscalização dos tribunais de contas dos estados e do DF, bem como dos tribunais e conselhos de contas dos municípios. Então veja que essa ideia do paralelismo, da disciplina do TCU valer para o TCE e para o TCM, não é uma questão doutrinária, é uma questão positivada na nossa Constituição Federal. E veja que o parágrafo único vai falar até da composição do TCE. Quantos ministros terá o TCE? Olha lá o parágrafo único. As constituições estaduais disporão sobre os tribunais de contas respectivos, que serão integrados por 7 conselheiros. Então, 9 no TCU, 7 nos TCS, e do TCM ninguém falou nada. Nós vamos ver como que é aqui em São Paulo. Legal? Então, existem essas regras, né, na Constituição para TCE e TCM. Agora vamos à estrutura do Tribunal de Contas do município de São Paulo, e previsto na nossa lei orgânica, né, do município de São Paulo. O artigo 49, o Tribunal de Contas, órgão de auxílio da Câmara Municipal, integrado por 5 conselheiros. Opa! Então não são 9 como é do TCU, nem 7 como é do Estado, nós temos 5 conselheiros. Seguimos aqui. Tem sede no município de São Paulo e quadro próprio de pessoal, exercendo as atribuições previstas na Constituição da República no que couber e nessa lei em todo o município. Aí eu pus para você, né? TCU 9, TCE 7, TCM 5 ministros. Aqui em São Paulo eles falam conselheiros, né?
Então seriam aí 5 conselheiros. Bom, os requisitos para você poder ser um conselheiro do TCM de São Paulo são os mesmos para você ser do TCU. Tá vendo em cima lá, ó, critérios para ministro do TCM igual ao TCU, né? Os conselheiros do TCM. Bom, agora como é a escolha? Os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos obedecidas às seguintes condições. 2 pelo prefeito com aprovação da Câmara, então 40% é o prefeito que escolhe com a aprovação da Câmara e 3 é pela Câmara. Então veja a diferença, né? O TCU tem 9 ministros, sendo 3 indicados pelo presidente com aprovação do Senado e 6 ministros, 2/3 pelo Congresso Nacional. Já no TCM nós temos 5 ministros, 5 conselheiros, né? A palavra certa é conselheiro, sendo 2/5, ou seja, 2 indicados pelo prefeito e 3 indicados pela Câmara Municipal. E aí eu coloquei aqui para você a estrutura do TCM. Na tua tela aí nem vai estar tão bom, no material tá super legal, ok? Mas só para você entender, né, grosso modo, a estrutura do TCM aqui de São Paulo. Então vamos lá. Nós temos o plenário, nós temos os conselheiros, em número de 5, com os seus gabinetes, e aí nós temos a Secretaria-Geral, que vai cuidar de 4 subsecretarias. Legal? E aí eu pus para vocês aqui, ó. Subsecretaria Administrativa, Subsecretaria Geral, Assessoria Jurídica de Controle Externo, a Subsecretaria de Fiscalização e Controle, Tecnologia da Informação, a Diretoria. Aqui é só para você ter uma ideia da estrutura, legal? No seu material você tem esse fluxograma aí, nesse organograma, melhor dizendo, né? Do TCM completinho. Se você vai prestar prova do TCM de São Paulo, você tem que ler o regimento interno do TCM de São Paulo, que vai ter todo o detalhamento de cada uma dessas caixinhas. Se você vai prestar a prova do TCU, você tem que ler o regimento interno do TCU, que aí vai ter todo o detalhamento das caixinhas lá do TCU, né? Também consta do seu material aí uma foto do organograma completinho do TCU. Legal? Bom, pessoal, com isso a gente termina a parte conceitual da nossa aula e nós vamos resolver algumas questões, né? CESP 2019. Acerca da natureza jurídica dos tribunais de contas e do controle externo exercido por esses órgãos, assinale a correta. Os tribunais de contas são instituições autônomas com independência financeira e administrativa. É isso. Os tribunais de contas são autônomos? Resposta: sim. Os tribunais de contas não são do legislativo. Beleza? Os tribunais de contas auxiliam o legislativo, mas não integram o legislativo. Os tribunais de contas são um paralelo, ao Ministério Público, é mais ou menos isso. A doutrina hoje, majoritária, indica essa natureza jurídica para os tribunais de contas, né? Uma certa autonomia estrutural, né? Com independência financeira e administrativa, sem dúvida nenhuma. Essa independência financeira e administrativa sai da Constituição Federal, está prevista na Declaração de Lima e é reforçada nas leis que tratam, né, da estrutura e funcionamento dos tribunais de contas. Beleza? Para a gente aproveitar a questão, vamos ver as próximas alternativas. Olá! Excluem-se do controle externo exercido pelo TCU pessoas físicas e jurídicas que gerenciam, apliquem ou administrem dinheiros. Lógico que não, né? Quem está administrando recurso público está sob supervisão do TCU, seja entidade pública ou privada, pode ser pessoa física ou jurídica. Legal? Alternativa C. Os tribunais de contas são órgãos administrativos pertencentes à estrutura dos poderes das repúblicas? Os poderes da república? Não. Não. Primeiro que as funções do TCU não são nem totalmente só administrativas, que ele julga, não é isso? E julga com força, hein? Pode ser revisto pelo judiciário só na legalidade, no mérito não pode. Então dá para falar que são estruturas plenamente administrativas. E não, a doutrina moderna, hein? Não integram os poderes da república. Legal? Eu tinha que fosse fazer um paralelo com o Ministério Público. Alternativa D, os ministros do TCU detêm garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens superiores aos dos ministros do STJ? Não. Equivalentes
aos ministros do STJ. Os tribunais de contas são órgãos fiscalizadores da legalidade de mérito exclusivamente dos atos dos entes da administração direta? Lógico que não. Pega toda a administração indireta e pega também particulares. Ok? Beleza? Uma questão aí do CESP, né? Para você guardar alguns conceitos. Vamos à segunda. A competência para julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos da administração indireta, das fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal é do Tribunal de Contas, sendo esse julgamento alternativa A, independente, não necessitando de posterior análise pelo Legislativo. Veja, o Tribunal de Contas, todo ano, aprecia as contas do presidente mediante um parecer prévio e, portanto, a aprovação acaba sendo pelo Congresso Nacional. Para os demais casos, e aí nós já vamos à administração indireta, que é bem o que está dizendo na questão, o TCU julga, não precisa de nenhuma apreciação posterior pelo Congresso Nacional. Portanto, nós estamos aí com a nossa resposta. É um julgamento independente, não necessitando de posterior análise do Poder Legislativo. Olha lá o que diz a Constituição. Compete ao TCU julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Isso da administração direta, inclusive, mas também da indireta, ok? Só para as contas do presidente da República, aquela prestação anual de contas do presidente, é que o TCU não julga. O TCU aprecia mediante um parecer prévio. Legal? Bom, as outras alternativas eu vou falar que é opinativo, lógico que não, porque não precisa passar pelo legislativo. Suspensivo, nada a ver, falando que vai por MPF. Opinativo, que iria para a Justiça Federal de primeira instância. Você nunca pode se esquecer que o Poder Judiciário não pode olhar o mérito dos julgamentos proferidos pelos tribunais de contas. Ok? Nunca se esqueça disso. E por fim, vinculante. Embora necessite de posterior chancela do Legislativo, não tem chancela posterior coisa nenhuma. Terceira questão. O Tribunal de Contas do Estado Alfa, único ali existente, ao analisar o ato de concessão de pensão por morte a Maria, viúva de servidor público municipal Carlos, por que falou que é o único existente, o TCE? Porque nos estados em que não tem TCM, lembrando, só tem TCM, município de São Paulo e município do Rio de Janeiro, nos demais estados, o TCE ajuda os municípios na fiscalização também, no controle externo, né? Em São Paulo e no Rio de Janeiro, o TCE ajuda todos os municípios a realizarem o controle externo, exceto o município de São Paulo e o município do Rio, porque aí nesse caso existe um TCM. Legal? Então seguimos. Então, o Tribunal de Contas do Estado Alfa, único ali existente, ao analisar o ato de concessão de pensão por morte a Maria, viúva do servidor público municipal Carlos, identificou ilegalidades na contagem do tempo de contribuição. Em razão disso, determinou o retorno do respectivo processo administrativo ao órgão de origem e fixou um prazo para sua correção. À luz da sistemática constitucional, a conduta desse TCE está como? Lembre-se do que está na Constituição. Lembrando que a Constituição fala para o TCU, também vale para o TCE e para os TCMs, dentro do possível. Olha o que diz a Constituição. Compete ao TCU apreciar, para fins de registro, a legalidade das concessões de aposentadoria. Então, o Tribunal de Contas do Estado tem competência para analisar a concessão aí desta aposentadoria, inclusive o cálculo do benefício. Está perfeito. Verificando ilegalidade, o que diz a Constituição Federal? Que verificando ilegalidade, o Tribunal de Contas tem o poder de assinalar um prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Portanto, o Tribunal de Contas do Estado Alfa, que agiu de forma perfeita. Perfeita, veja. Olha lá, correta. Pois o Tribunal de Contas deve apreciar atos dessa natureza e estabelecer prazo para a correção de ilegalidades. Isso sai da própria Constituição Federal.
Beleza? Veja que a gente tinha também correta na alternativa B, né? Ó. Pois o Tribunal de Contas deve apreciar o ato de concessão de pensão, mas jamais negar-se a registrá-lo. Não, ele pode para fins de registro, não está escrito lá na Constituição? Beleza? É uma revisão pelo Tribunal de Contas. Isso vale para todos os tribunais de contas. Legal? Por fim, vamos à última questão deste nosso evento. Considere que a Sabesp, essa aqui é da Carlos Chagas, né? Considere que a Sabesp tem instaurado uma concorrência pública para a contratação da execução de uma obra de grande vulto. Suponha que um dos licitantes, inabilitado no referido certame, tenha apresentado representação junto ao TCE, impugnando a licitação sob a alegação de existência de condições restritivas à competitividade. O TCE, ao examinar a impugnação, considerou que um dos requisitos de habilitação econômico-financeira estaria acima do limite autorizado por lei e determinou a suspensão da licitação até que fosse sanada a irregularidade. Considerando os papéis constitucionais do controle externo e do controle interno da administração, a decisão do TCE afigura-se, lembre-se o que está na Constituição Federal. O Tribunal de Contas tem a aptidão de assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar de ilegalidade, e pode sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado. O Tribunal de Contas não pode suspender contrato. Contrato, quem pode suspender é o Poder Legislativo. Mas enquanto o contrato ainda não foi feito, então está rolando o processo licitatório, aí o Tribunal de Contas tem poder para sustar a licitação e determinar que se supere a ilegalidade identificada pelo tribunal, que se corrija esta ilegalidade. Então vejam, ó. A pergunta é, né? Olha lá, considerando os papéis constitucionais do controle externo e de controle interno, a decisão do TCE afigure-se antijurídica. Eis que somente o Legislativo pode suspender editais e contratos? Não estamos falando de suspensão de contrato. Ainda está no momento da licitação. Ninguém foi contratado ainda. Compreende? Alternativa B, viável, inserida no âmbito das competências constitucionais do tribunal de determinar correção de ilegalidades. É isso. Ok? Aí você fala que é antijurídica, o D fala que é viável, desde que houvesse fraude possível de causar prejuízo ao acionista controlador. Não há necessidade de ter essa fraude, não tem necessidade da fraude, e antijurídica está errado. Ok? Bom, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Eu aproveito já para convidar todos a prestigiarem os eventos da Qualis Concursos dessa semana. São eventos feitos com bastante cuidado, pensando aí na sua aprovação, né? Colaborando para você ter mais conhecimentos. Eu sempre falo com meus alunos que passar em um concurso público é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Portanto, você tem que ter perseverança e continuar aí na luta, que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir o seu objetivo. Legal? Um abraço para vocês, bons estudos e até amanhã.